Ministrando a palavra em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá, nós vamos orar por ela, profetizar a bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graça, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado pela tua fidelidade, pelas tuas mãos estendidas sobre a vida da tua filha. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos agora a tua presença sobre ela. Pai, que ela venha ministrar tudo aquilo que o Senhor gerou em seu coração. Não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos e precisamos. Saca a tua filha da tua aljava, atinge o teu alvo. Sustenta ela na palma das tuas mãos e que o coração dela continue ardendo em chama. E essa chama atravesse, Senhor, esses microfones e alcança o nosso coração. Guarda ela, guarda a sua casa e manifesta do teu poder e a usa para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graça e paz, igreja, amém? É sempre uma responsabilidade muito grande ministrar para a igreja do Senhor, para a noiva do Senhor. Então eu quero pedir para que você estenda um pouquinho a oração da pastora, amém? Comigo, em nome de Jesus. Senhor, a casa é tua. Senhor, a noiva é tua, Pai. De nós nada temos para oferecer. Nós somos apenas um vaso, Senhor, pequeno nas tuas mãos. E pedimos que o Senhor venha nessa noite, Senhor, transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. A casa é tua, tu já se fez presente aqui nesse lugar. Senhor, os nossos corações estão atentos a Ti, a nossa atenção está voltada para o Senhor. Então faz, Senhor, fala o que Tu queres, Jesus, fala a Tua noiva, fala a Tua igreja, ministra o nosso coração, ó Pai, aquilo, Pai, que o Senhor tem, o pão fresco do céu nessa noite. Que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua e o Senhor cresça. E o teu nome venha a ser exaltado. É o que nós te pedimos, ó Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Coríntios 13, versículo 1, que diz assim: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Pode se assentar adorando ao Senhor, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 13 é um texto muito conhecido por todos nós, né? Vira até letra de música. Mas o Senhor, Ele me ministrou algumas coisas sobre esse texto e sobre um texto anterior de Coríntios 13, onde Paulo traz uma ministração, um ensinamento para a igreja sobre o amor e a unidade na diversidade no meio da igreja. No capítulo anterior, ele fala sobre os diversos dons que existem no meio da igreja. E Paulo, ele começa falando que ele não quer que a igreja desconheça esses dons. Ele quer que esses dons sejam conhecidos pelo povo do Senhor. Mas Paulo deixa algo muito claro nesse texto. Ele diz que os dons, eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4 diz: Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados.
pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Paulo continua descrevendo que cada membro tem o seu valor e a sua função. E cada função do membro dentro da igreja tem um funcionamento específico para que o corpo continue funcionando da maneira adequada. É como se fosse uma engrenagem, peças que são fundamentais para fazer a máquina continuar funcionando. Como o coração que depende do oxigênio para que ele continue ali batendo, o oxigênio que vem da respiração que vem através do pulmão. Como o pulmão que depende do sangue oxigenado que sai do coração e passa por ele, para continuar sendo nutrido. Se o pé achar que não é pé, isso não faz com que ele deixe de ser do corpo. Paulo ele deixa isso claro. Se a orelha disser que eu não sou olho, então eu não sou parte do corpo. O olho ou a orelha acharem que por não serem um ou outro, não fazerem parte do corpo, isso não faz eles deixarem de serem membros. 1 Coríntios 12:15 diz: se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E Paulo ele continua explicando para a igreja o que seria se todo mundo fosse olho, como o corpo iria ouvir. Se Deus, e Paulo continua dizendo que Deus dispõe a cada membro segundo a sua vontade. Se fosse todos um mesmo membro, onde estaria o corpo? Todos têm a sua função, a sua utilidade. Há muitos membros, mas um só corpo. E uma parte não pode dispensar a outra. Em 1 Coríntios 12:21 diz: o olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Paulo completa essa explanação, essa explicação, dizendo que a parte mais fraca do corpo é essencial. 1 Coríntios 12:22 diz: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. O que é mais forte no corpo? O músculo de um braço de alguém que malha na academia ou um olho? O que é mais forte? O que é mais forte num corpo? Esse músculo desse braço ou um coração? Se alguém ferir um braço, se alguém perder um braço, ela vive sem um braço? E se ela perder o coração, ela vive sem um coração? As partes que parecem mais fracas no corpo são essenciais. E ele diz ainda: os que julgamos menos honrosos, nós honramos. 1 Coríntios 12:23, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. A parte do nosso corpo que nos envergonha, nós cobrimos com decoro, nós vestimos, nós não descobrimos a vergonha. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos são honrados e se regozijam com ele. 1 Coríntios 12:26, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele.
Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. E antes de iniciar o capítulo 13, Paulo fala para nós buscarmos com zelo os melhores dons. Que nem todos terão os mesmos dons, mas o Espírito é que os fornece e nos usa nesses dons. 1 Coríntios 12, 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Depois de tudo isso, de explicar sobre a diversidade, como nós somos diversos, como nós somos diferentes, e isso é assim que deve ser. O que seria se todos tivessem o mesmo dom no meio da igreja? Se todos nós tivéssemos o dom de cantar, não caberia mais no altar. Se todos nós tivéssemos o dom da intercessão, não iria sobrar ninguém para ser o obreiro. Não teríamos obreiros, não teríamos ministério de louvor. Se todos fossem usados com a mesma finalidade, nós não seríamos uma igreja funcional. Porque para um corpo, falando de área da saúde, para um corpo ele ter saúde, todos os órgãos precisam estar na sua função exata. Se porventura um dos nossos órgãos decidir, eu não quero mais, estou cansado de bater nesse peito, estou cansado, todo dia, não tenho descanso, olha lá o braço, na hora que aquela pessoa dorme, ela descansa, que maravilha, e eu estou aqui, pessoa dorme, pessoa acorda, pessoa descansa, pessoa vai correr, eu estou sempre batendo, estou sempre trabalhando, eu não paro de trabalhar, enquanto, olha lá o braço, que maravilha, o braço está descansando, olha que perfeito. Se algum órgão que tem uma finalidade específica, determinada pelo Senhor, decidir não exercer sua função, o corpo todo se desregula. Mas, ao iniciar o capítulo 13, depois de falar tudo isso, depois de nos ensinar, de ensinar a igreja sobre como somos diversos, como é bom essa diversidade e como todos nós somos importantes, ele fala para nós que ele iria ensinar um caminho muito mais excelente. Melhor do que os melhores dons apresentados. Melhor do que o dom de línguas, melhor do que a interpretação de línguas, melhor que o dom da sabedoria, que o dom da palavra, melhor que o dom do conhecimento, melhor que o dom da fé, melhor que o dom da cura ou de milagres. Em 1 Coríntios 13, versículo 1, ele fala: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente do que tudo isso que eu falei, do que tudo que os melhores dons que eu explanei aqui. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Sem amor, as nossas palavras são apenas som sem efeito. Eu posso ser bilíngue, eu posso ser poliglota, eu posso falar variações de línguas estranhas, mas sem amor, as palavras ressoam sem produzir fruto algum. Amor é atitude e não falácia. Significado. O significado do amor: sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar aquele pelo qual se sente afeição. Em João 15:12, Jesus nos diz: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nos versículos anteriores, em João 15, do 9 ao 11, Jesus diz para nós permanecermos no seu amor. Mas para permanecer no amor é necessário obedecer aos mandamentos. E qual era o mandamento? Verso 12: amar uns aos outros como Ele nos amou. O mandamento, o significado de mandamento é o ato ou efeito de mandar, voz de comando, regra, norma, determinação de alguém que tem poder. Amar
é um nosso mandamento, é uma ordenança, é uma regra, não é sentimento. É uma decisão, não condicionado ao que o outro pode me proporcionar ou te proporcionar. O mandamento de amar não está condicionado a se a pessoa te ama de volta. O mandamento de amar não está condicionado a se a pessoa traz benefícios para você, em você amá-la. No versículo 2 de 1 Coríntios 13, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Nós podemos ser usados no dom da profecia, que no capítulo seguinte Paulo diz ser o melhor dos dons, o que deve ser especialmente buscado. Eu posso conhecer toda a ciência, eu posso conhecer tudo que a ciência já estudou. Eu posso ter estudo, eu posso conhecer os mistérios. Eu posso ter uma fé impressionante, uma fé inabalável, uma fé incrível, uma fé que eu chego aqui e conto testemunho de tudo que Deus fez na minha vida, de vários milagres que foram gerados. Eu posso ter uma fé que opera sinais e maravilhas, que faz um membro crescer, que faz uma doença ser expelida. Eu posso ser tremendamente usada pelo Senhor, ter os dons, os melhores dons. Mas se não houver amor, a palavra diz que eu não sou nada. Porque o amor, ele vai nos manter na rota, na motivação correta. O amor, ele nos dá sentido ao uso dos dons. O amor não permite que façamos para sermos vistos, mas nos ajuda a fazer pelo simples ato de servir, de amar como nós mesmos, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Se eu tiver amor, eu sirvo melhor. Se eu tiver amor, a minha intenção ela é correta. Eu não vou servir por interesse, por reconhecimento humano, por aplauso, por status, por visibilidade. Se eu tiver amor, eu sirvo porque eu amo, eu oro porque eu amo, eu intercedo porque eu amo, eu adoro porque eu amo, eu ministro porque eu amo vidas, eu corrijo porque eu amo, eu evangelizo porque eu amo, eu aconselho, eu perdoo porque eu amo, eu vou relevar porque eu amo, eu permaneço porque eu amo. Apesar da circunstância, eu permaneço porque eu amo. Pastor Paulo, não me lembro se ele já contou aqui, acho que sim, algumas vezes, um testemunho sobre o pai dele. Foi uma infância bem difícil que ele passou junto com a minha sogra e os irmãos, onde o pai, ele infelizmente estava ali no alcoolismo e decidiu viver aquela vida e muitas vezes fazia coisas, a princípio, usando dinheiro para pessoas de fora, ao invés de guardar e suprir a sua casa. Muitas vezes minha sogra sem alimento em casa e ele pegando dinheiro para ir viajar para a praia com amantes. Depois, quando perdeu o emprego, se afundou mais. Paulo, com 14 anos, começou a trabalhar para sustentar a mãe e os irmãos mais novos, porque ele é o mais velho. E às vezes suava para comprar alguma coisa dentro de casa, um móvel, e o pai às vezes chegava alcoolizado, quebrava tudo. Coisas que ele estava com aquele carnezão da Casas Bahia pagando ainda. E foi uma infância muito difícil. E ele conta que Deus ministrou ele sobre o amor, apesar de tudo isso. E ele precisou honrar o pai, pedir a bênção para o pai, todas as vezes que o pai chegava, mesmo alcoolizado, mesmo depois de quebrar alguma coisa. Ele chegar cansado do trabalho, triste, frustrado porque o pai tinha feito tudo aquilo, e falar: bênção, pai.
E o Senhor, Ele nos ministra sobre o amor, a honra, independente do que a pessoa pode nos fazer, pode nos proporcionar. Para a honra e glória do Senhor, hoje meu sogro lhe serve ao Senhor junto com a minha sogra. Jesus o resgatou. Jesus o resgatou e hoje ele pôde ver as netas crescendo, os netos crescendo. Algo que ele não poderia se ele tivesse continuado na mesma rota. E Deus, ele usa o nosso amor para gerar algo naquele que está perdido. Às vezes nosso coração humano, nosso sentimento humano, ele tende a querer amar quem nos faz bem somente. E amar na medida que o Senhor nos dá é um grande desafio. Principalmente para quem está passando por uma situação que precisa que alguém seja liberto. Mas o Senhor, Ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, que Ele gera esse amor em nós. Ele faz com que a gente consiga enxergar com os olhos que Ele vê, que Ele enxerga as vidas. No versículo 3 diz: mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Sem amor, qualquer ação que eu fizer perde o valor. O amor é paciente, versículo 4. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. O amor é paciente. O significado da palavra paciente é que não perde a calma, que suporta algo sem reclamar, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza ou uma ação maldosa. O amor aguarda pacientemente uma mudança. Ele é paciente. Ele espera com paciência. Esperei com paciência no Senhor. O amor é bondoso. Bondoso é aquele que pratica atos de bondade, ação, não apenas da boca para fora, mas com atitudes de quem ama. Ele não inveja, não deseja o que é seu. A inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir o que é do outro. Se nós soubéssemos o preço que foi pago pela pessoa para alcançar aquilo, será que nós estaríamos dispostos a passar por tudo isso? O amor, ele não inveja, o amor, ele não deseja o mal para a pessoa, ele não se vangloria. Quem se vangloria é quem tem vaidade exagerada, uma opinião excessivamente boa de si mesmo, se orgulha em excesso de suas próprias qualidades, traz para si a glória daquilo que fez ou daquilo que é. O amor não é arrogante, arrogante é quem é orgulhoso ou que se acha superior e menospreza os outros. O amor, ele olha com bondade, ele enxerga a pessoa maior do que si mesmo. No versículo 5, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Nosso coração humano, ele tende a ser um amor egoísta. Nós tendemos a amar só as pessoas que nos fazem o bem. Mas em 1 Coríntios 13, o Senhor nos ensina que o verdadeiro amor não age de maneira egoísta. O verdadeiro amor não se enfurece facilmente. Tardio em irar-se, não é pavio curto, tem mansidão. Em Efésios 4:26, Efésios 4:26 diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. O verdadeiro amor não se enfurece facilmente.
Jesus disse que nós poderíamos até ficar irados, mas não deveríamos pecar. Ele não guarda ressentimentos. O amor, ele perdoa. Ele libera perdão. Ele não traz à tona o passado. Não guarda mágoas ou rancores. No versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. O amor preza pelo que é justo, não se alegra com o que é injusto, com uma injustiça causada contra alguém. Mesmo que sofra as consequências, o amor não esconde, o amor não omite. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Versículo 7. Amar gera sofrimentos e dores. Porque nós amamos pessoas e não coisas. Decidir, obedecer, amar, vai gerar sofrimento no nosso interior. Pessoas são humanas, cheias de falhas, cheias de manias, cheias de traumas, cheias de dores, cheias de achismos, cheias de bagagens. E decidir amar essas pessoas muitas vezes vão nos trazer dores e decepções. Eu lembro acho que eu até já falei isso aqui uma vez, de um casal que eu conheci muito jovem, que antes do casamento falava um para o outro, minha perfeita, meu perfeito. E isso é uma ilusão, porque ninguém é perfeito. E quando a gente decide amar, e eu não estou falando só de casamento, de relacionamento. Eu estou falando de relacionamentos de amizade, relacionamentos no trabalho, relacionamentos com a nossa família, com a nossa parentela. As pessoas são imperfeitas. Exigir perfeição de alguém é uma ilusão. E essa imperfeição vai gerar situações de atrito, de desentendimentos e, consequentemente, dores em nós. Mas o amor tudo sofre. Tudo que precisar sofrer, o amor vai sofrer. Eu estou falando de sofrimento emocional, não de agressão, amém? Sofre por achar que não é correspondido, sofre por amar com o amor de Jesus incondicional, aos seus olhos a princípio, mas se está sofrendo não é tão incondicional assim. Tudo crê. O amor tudo crê porque ele crê que existe propósito no sofrimento. Ele sofre crendo na mudança. Ele sofre crendo no Deus que transforma. Ele sofre com os olhos no alvo, na promessa, naquele que prometeu, no propósito estabelecido pelo Senhor. Ele tudo espera, ele sofre, mas espera em Deus. O amor permanece para um propósito. Ele tudo suporta porque sabe que Deus está trabalhando no processo. Ele suporta porque sabe que há um propósito. Não é fácil amar quem nos tira do sério, a pessoa do trabalho que é difícil, que talvez te persiga. Não é fácil amar aquela irmã que a gente não simpatiza muito, aquele irmão que a gente acha meio esquisito, que fica muito quietinho no lugar dele. É normal nós criarmos uma conexão maior com uma pessoa ou com outra, afinidade, né? Miga, chamar de miga, é normal. Mas o Senhor nos chama para amar além disso. Amar pessoas que a gente não tem tanta afinidade assim. Olhar com os olhos do Senhor, porque a gente não sabe. A gente não sabe às vezes o que a pessoa está passando, né? Por estar daquela maneira. A gente às vezes tem pessoas que eu falo, eu amo a pessoa de graça. A pessoa às vezes até não entende quando eu falo, como assim ama de graça? Amo de graça, não sei. A pessoa nem não convivo muito, mas eu só amo. Você olha e fala, gente, eu amo essa pessoa? Só amo, não sei.
Tem pessoas que a gente tem isso mesmo sem conviver tanto. A gente simplesmente ama. Outros a gente não interage com tanta facilidade assim. Mas amar é um mandamento, é uma decisão. Em Efésios 4:1 diz: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andes de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O texto diz: suplico-vos. Será que aquela igreja era uma igreja difícil? Será que existia atrito entre os irmãos? Será que existia um olhar diferente, uma falta de compreensão com o outro? De olhar e falar: não entendo essa pessoa, não bate com o meu pensamento, não consigo ficar perto, não consigo conversar, as conversas não fluem. Suplico-vos, andeis de modo digno para com o chamado. Andeis de modo digno, com humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é amando, mas suportando em amor. Suportar, mesmo a pessoa sendo difícil, eu suporto em amor. Lidar com pessoas não é fácil. Estava conversando com a pessoa que trabalha comigo. Nós temos, é o mesmo setor, mas nós temos responsabilidades diferentes. E ela estava falando: Gi, eu não conseguiria fazer o que você faz, porque pessoa é muito difícil tratar com pessoas. Liderar pessoas é muito difícil. E aí eu falei para ela: Clau, glória a Deus, porque não vem de nós. É Deus que nos ensina mesmo. Porque as pessoas são difíceis. A gente precisa tentar enxergar com os olhos do Senhor. Porque se nós enxergarmos com os nossos olhos, a gente pode até tomar alguma decisão que não vai agradar o Senhor. Nós precisamos ter essa visão em todos os lugares da nossa vida. Porque se nós olharmos com a nossa ótica, com a nosso achismo, com o nosso julgamento, nós vamos acabar interpretando a pessoa de uma maneira errada. E quando você senta, às vezes, para conversar com aquela pessoa, para esclarecer alguns pontos, você percebe que não era bem aquilo que você tinha pensado. E Paulo disse: para cuidadosamente manter a unidade no espírito do vínculo da paz. Então, para nós mantermos a unidade do espírito no vínculo da paz, precisa suportar em amor, ter humildade, mansidão e paciência e andar de modo digno para com o chamado. O versículo 8 de 1 Coríntios 13. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Tudo o que nós consideramos poder de Deus, a glória, a bênção de estar ali na presença do Senhor, o dom de profecias, a palavra sendo dita com sabedoria, com conhecimento, aquela pessoa que a gente olha, por exemplo, a pastora Ruth, que vem aqui e a gente fica: meu Deus, que mulher sábia, que tremendo. Tudo isso vai cessar, tudo isso vai desaparecer. Tudo que nós consideramos poder hoje já não vai mais existir. O dom da profecia, as línguas estranhas, tudo isso vai cessar. Mas o amor, esse jamais morre. Nós estaremos com Ele, viveremos dele, andaremos com Ele, estaremos nele naquele grande dia. No versículo 11 de 1 Coríntios 13, quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino.
Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. A maturidade nos ensina o verdadeiro amor. Amar incondicionalmente, independente das ações ou da falta da ação do outro. Amar a ponto de orar para a pessoa e não contra ela. Orar por aquele que te persegue, sem vontade de vingança. Porque uma coisa é a gente orar, Senhor, vai lá, Jesus, ô glória. Visita lá, Senhor, porque se eu for, Jesus. Outra coisa é você orar, Senhor, converte essa pessoa, Jesus. Muda a história dela. Eu libero perdão, Jesus. Ela não sabe o que ela está fazendo, Jesus. Mas converte ela. Revela-te a ela como o Senhor se revelou a mim. Muda a história dela. Se o Senhor quiser me usa mesmo. Mas visita lá, Jesus, aquela pessoa. Eu libero ela para prosperar, para avançar, para ser abençoada. Que ela seja resgatada. Jesus na cruz nos demonstrou esse tipo de amor. Quando ele falou, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Lucas 23, 34. Apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amar só quem nos ama é amar como menino. Amar esperando algo em troca não é uma fé madura. Versículo 13. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Jonas, ele estava inconformado com o Senhor, por ele mandar Jonas para Nínive. Ele chegou a pedir para o Senhor matar ele. Ele fugiu da direção do Senhor, todo mundo conhece a história. Foi jogado lá do barco. Mas ele não conseguia perdoar e amar. E pode ser até algo compreensível para nós, olhando com a ótica humana. Diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que aquele povo fez. Mas a graça alcança a todos. E Deus guardou Jonas dentro do grande peixe, fez ele ser vomitado na praia, para que ele cumprisse o propósito que o Senhor tinha para ele. Talvez algumas coisas ainda não aconteceram em nossas vidas, porque talvez a gente esteja ainda dentro da barriga do grande peixe. E não vivemos o melhor do Senhor, porque ainda não decidimos amar e perdoar como o Senhor nos ordena. Amar, perdoar e agir em amor, até mesmo com aqueles que nos ferem. Amar é ordenança, apesar das dores, das situações, das frustrações, das rejeições, do abandono, das traições. Amar apesar de qualquer circunstância que eu e você tenhamos vivido. Não é condicional. Não é amar se a pessoa merecer. Nós não merecemos e Ele nos amou. Você, olhando para você hoje, para tudo que você é, para quem você é hoje. Eu não estou falando nem de lá atrás, de antes de você ser resgatado. Olhando para você hoje, você vê algum motivo para Ele te amar como Ele te ama? Você vê algum motivo para o Senhor te amar e você falar, não, eu sou uma boa filha mesmo, eu sou um bom filho mesmo. Eu sou filho que deve ser amado com esse amor. Nós não merecíamos e Ele nos amou. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Que medida alta que o Senhor nos dá. É uma medida muito alta para a gente alcançar. Ele nos deixa, Paulo nos disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O amor é o próprio Jesus, Ele é a tradução do amor, Ele é o exemplo fiel e real. E se Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei,
Que medida alta que nós temos para seguir. Como Ele nos amou sem esperar algo em troca, sem saber se nós iríamos. Ele sabia, mas amando mesmo quem não aceitaria esse sacrifício. Com leveza, com alegria. Ele nos chama a buscar esse amor e a transbordar desse amor que Ele transborda em nós. Eu vejo a pastora e o bispo como esse exemplo. São referências de amor para nós. Eu oro, às vezes eu falo, Senhor, eu não sei amar. E eu peço essa porção de amor que me falta, porque às vezes a gente tem dificuldade de olhar o outro com o olhar do amor. De enxergar o outro como o Senhor enxerga. Mas o Senhor, Ele nos pede para que a gente busque esse amor incondicional. Porque não é opcional. É mandamento. Não é uma escolha nossa. A gente tem o poder de decidir se a gente vai obedecer ou se a gente não vai obedecer. Mas é um mandamento. Amar quem nos fere, quem nos persegue, quem nos julga injustamente, quem maldiz, quem zomba da nossa fé, quem nos olha com indiferença, quem não nos enxerga. Amar em obediência e com ação. Mateus 5:43 diz: Ouvistes o que fostes dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? A nossa oração hoje é que o Senhor nos ajude a alcançar essa medida de amor. Que o Senhor nos ajude a alcançar esse nível de amor incondicional, de enxergar o outro, de amar como a nós mesmos e de enxergar o outro como o Senhor nos enxerga. Existe um louvor que há um tempo atrás o Senhor me ministrou sobre essa palavra e eu tinha até falado para o pastor Paulo que eu queria que ele tocasse esse louvor no final, quando eu ministrasse. Glória a Deus, ele não está podendo tocar muito ainda. Mas é um louvor que fala: coloque as tuas marcas em mim, para que eu possa amar como o Senhor me ama. Eu não sei, eu ia pedir para os meninos colocarem esse louvor, e vocês sabem que eu não sei cantar. Mas é um louvor que é muito forte e toca muito na minha vida, porque é isso que o Senhor nos pede. E essa oração, ela é um clamor para o Senhor. Coloque as tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Amar como você me ama. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que o Senhor fez por mim. É o mínimo que nós poderíamos fazer. Amar como Ele nos ama. E aí a música continua. E ser as tuas mãos aqui na terra. E ser os teus pés aqui na terra. Olhar com os teus olhos de graça e amor. Que nessa noite o Senhor nos ministre para que a gente busque esse amor. Para que a gente busque essa medida desse mandamento que o Senhor nos dá. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.